dia. Declaro aberta a segunda audiência pública para a discussão do projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2025. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Câmara Municipal de Taubaté, o diretor de Finanças e Orçamento, Plínio dos Santos Júnior. Pelo Instituto de Previdência do município de Taubaté, IPMT, o presidente do Instituto, Lucas da Silva Ferreira Costa, e a diretora-geral, Nataline Colosimo. Pela Universidade de Taubaté, o controlador interno da Unital, professor mestre Francisco de Assis Coelho. Pela Fundação Universitária de Taubaté, FUST, o professor doutor Ivair Alves dos Santos, que também representará a Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, FUNCABS. Pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, FAPET, professora doutora Késia Póstigo Camimura. Não temos nenhum vereador, nenhum assessor. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 pelos representantes dos órgãos públicos municipais e conforme estabelecido no regulamento desta audiência. Após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todos os órgãos por até 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos, para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores, assessores e representantes dos conselhos. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 36259501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada órgão apresentarem seus esclarecimentos. Para que esta audiência transcorra dentro da ordem e de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início às apresentações, convidamos o representante da Câmara Municipal, o senhor Plínio, para discorrer sobre a proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2025. Bom dia a todos. Nós vamos falar sobre o orçamento de 2025 da Câmara Municipal de Taubaté. A pergunta de sempre, né? O que é LOA? Então a gente está dizendo que a LOA é um instrumento de planejamento. E onde entra o planejamento? Nós estamos no ano de 2024 e nós estamos planejando o ano de 2025. Hoje o planejamento tem que levar em consideração metas de inflação, intempéries pelo o que está sendo visto hoje, a parte do tempo que não anda muito normal por causa do efeito estufa e outras coisas mais. Então isso tem que ser considerado também na apresentação orçamentária do município. Esse segundo quadrinho que a gente colocou foi exatamente para mostrar como que a gente pode usar o planejamento para o ano de 2025 ou qualquer outro planejamento que você for fazer. Você precisa planejar, você tem que tirar as informações de algum lugar. Nós pegamos essa informação do IBGE
e ela é do censo de 2022, e ela mostra para nós que a cidade de Taubaté, pelo censo de 2022, tem 310 mil habitantes. E que tem uma estimativa para que esse valor venha para 320 mil habitantes no ano de 2024. Ou seja, a cidade ganhará 10 mil habitantes. Onde começa o planejamento? O planejamento começa nas perguntas. Quem serão esses novos habitantes? Eles estão dentro da mesma região que a gente mora? Ele vem de outros estados, ou talvez até do exterior? Eles precisarão de habitação? Influenciarão na parte de saúde e de educação da cidade? Qual a forma de tratamento em relação à segurança pública quanto a essas pessoas que vêm? Qual bairro que eles vão? Então, todas essas informações, o planejador, obviamente, quando está fazendo o estudo para um orçamento futuro, ele tem que levar em consideração. Bem como a outra parte do gráfico, que seria uma pirâmide etária. Então, nessa pirâmide etária, você tem que a cidade possui hoje uma população de 0 a 3 anos, de quase 18 mil habitantes, ou seja, você precisa ter creche suficiente para que essa população seja atendida. Mas, da mesma forma, você vê que a população idosa, ela também está aumentando. Então, você tem uma quantidade de gente entre 75 a 100 anos ou mais, porque tem gente com mais de 100 anos, que elas necessitarão de creche para adultos. Por quê? Hoje, as mulheres, elas têm filho com mais idade. Hoje nós vivemos o tempo das famílias sanduíche. O que acontece? Você tem a família, o filho da família, os avós e os pais que têm que ser cuidados. Só que as mães e os pais ainda estão em tempo de trabalho. Então, precisa de uma creche futuramente. Então, hoje, se você for fazer um orçamento de médio a longo prazo, você vai ter que pensar na creche tanto para as crianças e na creche para os adultos, para que essa quantidade de pessoas da cidade consigam fazer o seu trabalho de uma forma coerente. Mudando aqui, voltando para o nosso dia a dia, a Prefeitura apresentou para a gente uma informação de receita de 2 bilhões para o ano de 2024. E uma receita corrente líquida no valor de 1,7 bilhão. O que seria a receita corrente líquida? São as receitas totais expurgando as transações intra-orçamentárias, entre os orçamentos dos entes. Então, daria 1 bilhão e 700. Essa informação do artigo 29A, vou até passar o próximo, que vai ser melhor entendido, o que ele diz. Para uma cidade com capacidade, com habitantes de 300 mil habitantes e até 500 mil habitantes, essa cidade pode fazer o cálculo sobre as receitas tributárias do município no valor de 5%. Taubaté tem mais de 300 mil habitantes, então Taubaté está nessa faixa de 5%. E a outra informação do artigo 29A é que esses valores devam ser gastos de forma que não ultrapasse 70% para pagamento de pessoal. A informação das receitas tributárias da Prefeitura, nós chegamos em 1,039 bilhão. O que seria esse valor? Esse valor, se a Câmara efetuasse os 5% dela, a gente chegava em 52 milhões de duodécimo para a Câmara. Essas outras informações, nós transformamos as receitas em famílias. Então, se a gente olhar pelos valores de receitas industriais, Taubaté teve um decréscimo, a gente diminuiu essas receitas industriais. Só que o valor foi compensado pelas outras receitas. Então, se você pegar as receitas do ano de 2023 com relação a de 2024, nós tivemos um aumento de receita, apesar
de ter essa baixa nas receitas industriais. Conforme a receita que a Prefeitura nos passou tributária, nós calculamos os 5%, só que nós utilizaremos somente 45.600 do valor de 52, que seria plausível para ser pedido. Esse valor, ele está dividido em despesa de encargo e pessoal, no valor de 34 milhões, as despesas correntes no valor de 9 milhões e o total do investimento no valor de 2 milhões. Aqui tem um gráfico de pizza que é para enfatizar que o valor que a gente colocou para a despesa com pessoal, eles não está ultrapassando 70%. Ou seja, o azul ali, número 1, ele mostra 27% e 61%. Ou seja, nós estamos dentro da despesa constitucional. Aqui fala exatamente do que eu acabei de dizer, que seria da despesa de pessoal, né, que não pode ultrapassar os 70%. E daí nós estamos demonstrando que o 10º pedido de 45 milhões, o 70% constitucional seria 31 milhões. E a folha de pagamento orçada está em 27 milhões, ou seja, 60,95. Nós temos uma folga de quase 10% do valor pedido. O 10º mínimo para cumprimento dos 70%, nós colocamos como 39 milhões. Para chegar nesses 39 milhões, a Prefeitura teria que ter uma perda de 245 milhões de receita tributária, perfazendo o valor de 800 e tantos milhões, para a gente chegar nesse valor de 39 milhões. O que não é o caso, que a gente acompanha as receitas da Prefeitura e já foi passado esse valor. Aqui nós terminamos e, depois que findar as apresentações, se alguém tiver alguma pergunta, eu me encontro à disposição. Obrigado, Plínio. Solicitamos agora para o Instituto de Previdência, né, para já Nataline já fazer a sua apresentação, por favor. Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais. Eu venho apresentar, então, a proposta da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2025 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, então, para o ano de 2025, nós temos uma receita corrente estimada de R$ 298.241.000, que são as receitas de contribuições aqui. Dentro desse valor, nós temos estimado de contribuição patronal, atualmente a alíquota de 25%, a ser recolhido aos cofres do IPMT num valor de R$ 159.828.000, a contribuição do servidor, alíquota 14%, R$ 89.504.000, os parcelamentos de débitos de contribuições da Unital, R$ 6.914.000, os parcelamentos de débitos de contribuições da Prefeitura, R$ 41.995.000. Aqui a gente já colocou a receita de parcelamento da lei que foi aprovada em julho desse ano, né? Então, vinha uma dívida desde dezembro de 2022, da atual gestão municipal, e aí teve uma aprovação da lei em julho por essa Casa de Leis. Em setembro, firmamos os parcelamentos. A primeira parcela já entrou dia 30 de setembro, e aí nós temos, então, para o próximo ano, essa estimativa de R$ 41.995.000. A receita patrimonial, estimada em R$ 15 milhões, ela é referente ao rendimento das aplicações financeiras. Outras receitas, estimadas em R$ 43.512.000. Dentro desse valor, nós temos R$ 2.200.000 estimado para receber de compensação previdenciária, a compensação previdenciária que nós recebemos do INSS e de outros institutos de previdência.
Os aportes para amortização do déficit atuarial vigentes pela Lei Complementar 447 de 2019, estimado para receber R$ 29.147.000. E aqui, parcelamento de débitos de aportes da Prefeitura também, de R$ 12.165.000. A gente separa os parcelamentos da Prefeitura lá nas contribuições e aqui em outras receitas por conta da natureza. Como a Prefeitura parcelou tanto contribuições previdenciárias como aportes e a natureza é diferente, os parcelamentos são diferentes e por isso que eles aparecem aqui duas vezes, tá? Contribuições em cima e os aportes aqui. Totalizando, então, uma receita estimada para o ano de 2025 de R$ 356.753.000 do IPMT. As despesas fixadas para o próximo ano. Então, nós temos aqui as despesas correntes fixadas em R$ 301.802.000. Dentro desse valor, nós temos R$ 245.846.000 que serão destinados ao pagamento dos aposentados, R$ 45.334.000 destinado ao pagamento de pensionistas, R$ 8.802.000 destinado ao custeio administrativo, é o recurso destinado ao funcionamento do IPMT, mais para frente vou detalhar esse valor, o que tem aqui dentro dele. Pagamento de compensação previdenciária, da mesma forma que nós recebemos compensação previdenciária do INSS e de outros institutos de previdência, nós também pagamos. Então, nós temos aqui uma despesa fixada para a compensação previdenciária de R$ 1.800.000. Adiantamento de despesa, R$ 20.000. A gente não costuma usar, mas a gente prevê caso seja necessário. Despesa de capital, fixamos R$ 165.000, caso seja necessário comprar móveis ou computadores, né, outros equipamentos que sejam classificados aqui. E a reserva de contingência para equilibrar o orçamento e para eventual suplementação de R$ 54.786.000. Com esse valor de reserva de contingência, vocês podem verificar que o orçamento está bastante superavitário. Mas por quê? Por conta da dívida da Prefeitura que foi parcelada. Então, os cofres do IPMT, desde quando a dívida iniciou lá em 2019, depois foi parcelada em 2022, o da gestão anterior. A gestão atual voltou a ter dívida, parcelou novamente. Esses anos de dívida fez com que o patrimônio do IPMT se capitalizasse em muito. Né? Então, a gente chegou em 2019 lá em R$ 323 milhões de recursos investidos, e aí agora esse ano a gente chegou em cerca de 170 milhões, se não me engano, até julho desse ano. Então, praticamente foi pela metade o patrimônio, né? Então, essa reserva de contingência, esse orçamento precisa ser executado, a Prefeitura precisa recolher esses valores previstos para o próximo ano, tanto a Prefeitura, Unital, Câmara e o próprio Instituto, claro, todas as entidades, para que a gente execute esse orçamento e volte a recompor os cofres do IPMT, para a gente voltar a ter esses recursos aplicados para garantir as aposentadorias atuais e as futuras, tá? Aqui, a título de ilustração, então, quanto que vai ser recolhido por entidade das contribuições patronais no ano de 2025. Do total de R$ 159.828.000, está previsto da Prefeitura recolher R$ 125.939.000, a Unital R$ 28.897.000, a Câmara Municipal R$ 4.057.000 e o próprio Instituto R$ 935.000. Pagamento de benefícios por entidade, então, do total de R$ 291.180.000 para pagamento de inativos e pensionistas, desse total, R$ 186.567.000 está previsto para pagamento de aposentados e pensionistas da Prefeitura, R$ 94.445.000 para pagamento de aposentados e pensionistas da Universidade de Taubaté, R$ 6.323.000 para pagamento dos aposentados e pensionistas aqui da Câmara Municipal e R$ 3.845.000 para pagamento dos aposentados e pensionistas do próprio Instituto. Aqui, como eu havia dito, o custeio administrativo do RPPS, do Instituto, previsto para ser gasto no ano que vem R$ 8.967.000, trouxe o detalhamento dele. Então, o custeio administrativo é o valor destinado ao funcionamento do Instituto. Dentro desse valor, R$ 2.807.000 está previsto para pagamento, para folha de pagamento dos servidores que lá trabalham, para os encargos, R$ 55.000 para auxílio alimentação, R$ 11.000 de diárias, R$ 20.000 sentenças judiciais,
66 mil reais material de consumo, 1,5 milhão serviços de terceiros, 200 mil reais de serviço de consultoria, serviço de tecnologia da informação, 500 mil reais, obrigações tributárias e PASEP, como vocês podem ver aqui, o maior valor é tributo, tá, desse valor, 3.550 mil. PASEP a gente paga sobre a receita que ingressa aos cofres. É um tributo que tem que pagar, né, é o maior valor aqui dentro do custeio administrativo do IPMT. Os aportes para amortização do déficit atuarial da Lei 447 de 2019, nós também pagamos, né, para nós mesmos lá, 93.368 mil reais, e material permanente, 165 mil reais. Então, esse é o detalhamento do custeio administrativo do IPMT, e é isso. Então, esses são os dados referentes à Lei Orçamentária Anual para o ano de 2025, e eu fico à disposição para maiores esclarecimentos, se for preciso. Obrigada. Obrigado, Nataline. Bom, agora nós vamos com a Universidade de Taubaté. Professor Assis, já pode usar a tribuna. E antes do início da fala do professor Assis, eu gostaria só de dizer aqui a presença dos alunos da medicina, também o ex-presidente do sindicato, Maurício, aqui presente na galeria, e fazer uma solicitação aí para as fundações, para que, se possível, né, encaminhem para nós os dados todos, para que a gente possa encaminhar para os vereadores, para que eles possam ter ciência, né, de tudo que está chegando aqui para nós, porque eu tenho os dados aqui, porque o Tiago já colocou para nós, mas os vereadores não receberam ainda as informações da apresentação. Então, se for possível, depois encaminhar para a gente com mais antecedência, para que a gente possa analisar e depois vir com os questionamentos aqui, se houver necessidade, tá bem? Então, essa comissão, né, que eu faço parte, a vereadora Elisa presidente, e eu secretário, o vereador Douglas, que é um membro, nós podemos ser cobrados, né, por não apresentar os dados para os vereadores, tá bem? Só essa questão aí, para que nas próximas a gente chegue, né, a apresentação com antecedência para nós. Obrigado. Professor Assis. Vereador Serginho, presidindo os trabalhos, senhores representantes das instituições públicas do município, representantes do Diretório Acadêmico do curso de Medicina, senhores presentes, senhores que nos assistem pela TV Câmara, o meu bom dia. Ah, aqui, tá. Perfeito, obrigado. Bom, em nome do professor Antônio Ricardo Mendró, professor doutor Antônio Ricardo Mendró, pró-reitor de Economia e Finanças da Universidade de Taubaté, eu apresentarei a proposta para a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2025 da Universidade de Taubaté. Aqui nós temos um resumo das receitas estimadas e das despesas fixadas para o exercício de 2025. Nós temos aqui as receitas de fonte própria, que é a atividade da universidade. Nós temos aqui um comparativo, temos a lei orçamentária em exercício, ou seja, para 2024, e a proposta para o exercício 2025. E aqui nós temos a diferença em percentual, o que representou em aumento ou redução de um exercício para o outro. Então, as receitas de fonte própria da universidade para 2024 foi estimado em 205.741.000. Para o exercício de 2025, a nossa proposta foi estimada em 222.205.000, com um aumento de 8%, relação 25 para 24. Outras fontes de recurso, aqui seria os convênios. Para 2024 está estimado em R$ 715.000, para 2025, de acordo com o nosso histórico, não estamos prevendo arrecadação de recursos de convênio. Então, o total para 2024 está estimado em R$ 206.456.000, para 2025 nós estamos propondo a estimativa de R$ 222.205.000, ou seja,
7,63 pontos percentuais de aumento em relação a 24 para 25. Já as despesas de fonte própria, ou seja, as despesas da arrecadação de fonte própria, que faz sobre a arrecadação de fonte própria. Nós estamos propondo a fixação para 2025 em 210.956.000. O exercício 2024 foi fixado em 195.055.000, que representa um aumento de 8,15% em relação a 24 para 25. As despesas de outras fontes de recursos para 2024 foi fixada em 228.000, para 2025 nós estamos propondo a fixação em 74.000, com uma redução de 67 pontos percentuais. Então, as despesas para 2024 foram fixadas em 195.283.000, para 2025 a proposta é de 211.031.000, ou um aumento de 8,06 pontos percentuais. As transferências para as fundações, a nossa proposta é de manter o mesmo valor a 2024 para 2025, mantendo o mesmo valor. Então, totalizando para 2024, foi fixado em 206.456.000, para 2025, somando as despesas mais as transferências para fundações, a proposta é fixar em 222.205.000, exatamente o valor das receitas. Ou seja, um aumento de 24 para 25 em 7 pontos percentuais. Aqui nós temos as receitas por categoria econômica, receitas correntes, que é a da atividade principal da instituição, receita de capital. Aqui nós temos cessão de uso, ou seja, aluguéis, nós temos transferência de lucro da empresa, de pesquisa, tecnologia e serviços, e nós temos também o rendimento financeiro, 8.276.000, receita de serviço, que é a atividade principal da universidade, 210.968.000, e outras receitas correntes. Aqui nós temos as sucumbências advocatícias, restituições, indenizações, em 2.950.000, totalizando a estimativa da receita em 222.205.000. Aqui de forma mais aberta, para os senhores terem uma ideia de onde vem as receitas, da origem, né, da receita da universidade. Receita patrimonial, como eu acabei de falar, né? 2024, 11.010.000, para 2025, 8.276.000. Nós temos uma redução aqui de 2.733.000, que a maior delas é aqui em aluguéis, né? Cessão de uso. Nós temos uma redução de 3.500.000 reais. Nós sabemos que o resultado disso é o aluguel do prédio da Praça Monsenhor Silva Barros, que hoje nós já temos outra expectativa, né? Então, nós acreditamos que esse número aqui vai mudar bem diante dos últimos acontecimentos, né? Dos acontecimentos nos últimos dias, tá? Remuneração de aplicação financeira, para 2024, 6.800.000. O nosso cenário, nossa arrecadação já realizada, nos leva a estimar 7.656.000, com um aumento de 856.000. A receita de serviço, para 2024, está estimada em 192.620.000. Para 2025, a nossa estimativa, a nossa proposta é de 210.968.000, com um aumento de 18.347.000. Então, de acordo com a execução orçamentária, inclusive já apresentado até o segundo quadrimestre, nos leva a crer que nós vamos conseguir executar exatamente o orçamento. E com os aumentos de alunos, né, que temos entrantes nos cursos de medicina, né, de Caraguatatuba, nós temos biomedicina, nós temos medicina veterinária, que a cada semestre aumenta o aluno. Mas
uma projeção de inflação, nós estamos projetando um aumento de arrecadação de 18 milhões. Os demais, basicamente, são as expectativas. A arrecadação de dívida ativa, um aumento de 1 milhão, previsto para 2024, 19 milhões e 500 mil. Para 2025, a gente projeta um aumento aí de R$1 milhão. As transferências correntes não foram previstas. As outras transferências correntes, como eu acabei de falar, destacando aqui a sucumbência, com um aumento de 1 milhão e 300 mil. Então, nós temos a total de receitas correntes, 206 milhões 445 para 2024, 222 milhões 195 mil para 2025. As receitas de capital, basicamente, não tem previsão, tem aqui R$10 mil de descarte de bens e desusos. Os imóveis que nós temos à venda, que todos sabemos, né, não estão previstos aqui, porque vender imóvel, como a gente já tem experiência aí de alguns anos, não é simplesmente anunciar e vender. Então, se vender, ótimo, né, a receita pode entrar e aí ela já tem a sua destinação. Tá? Então, por isso que não está aqui, a gente pode fazer suplementação ou gastar no exercício seguinte para a sua finalidade. Aqui as despesas por categoria. Despesas correntes, 183 milhões 663 mil, que está dividido entre pessoal e encargo, 108 milhões 380 mil. Outras despesas correntes, que eu diria que é o expediente da universidade, 75 milhões 283 mil. E despesa de capital, 27 milhões 268 mil, que está dividido em investimento, 20 milhões 304 mil, e amortização da dívida, como já foi apresentado pela senhora Nataline, né, é destinado ao Instituto, parcelamento com o Instituto. Então, totalizando 211 milhões e 31 mil de proposta de fixação de despesas. Aqui, de forma mais aberta, né, por categoria, para os senhores terem uma noção melhor, né, as despesas com pessoal e encargos, para 2024, 106 milhões 206 mil, para 225, a proposta é fixar em 108 milhões 380 mil. Destaque aqui são os salários, né, vencimentos fixos, 78 milhões 546 mil, está reduzindo aqui em 1 milhão e 200 mil. Na realidade, a gente tem uma previsão que 2024 a gente tenha uma pequena sobra aqui, né? E que essa diferença 2028 ele é distribuído. Inclusive, nós temos um aumento aqui para o Instituto de Previdência de R$ 3 milhões. Aqui, as outras despesas correntes, como eu disse, expediente, 67 milhões para 75 milhões. Então, auxílio financeiro a estudante, 10 milhões 383 para 9 milhões 908, uma redução aqui de 400 mil de redução. Em destaque, nós temos aqui o expediente, né, que são os contratos dos fornecedores, 20 milhões 896 para 25 milhões 905, tem um aumento aqui de 5 milhões nos gastos com expediente. Aqui o PASEP, que é 1% da receita corrente líquida que a universidade recolhe para o governo federal. Aqui são serviços de terceira pessoa jurídica, destinado à empresa de pesquisa e às fundações, que são prestações de serviços que as fundações e a empresa de serviço presta para a universidade. Então, 8 milhões 233 mil para 9 milhões 145 mil, um aumento aí de 900 mil reais. E aqui o aporte, de acordo com a Lei 447, como já foi anunciado pela senhora Nataline lá no Instituto. Aqui, continuando, as despesas de capitais, que são os investimentos, tá? 15 milhões 118 mil para 2024, para 2025,
20.304.000, então um aumento aí de 5 milhões. Nós temos uma redução em obras, né, obras e instalações, de 5.750 para 3.500.000. Por outro lado, nós temos um aumento aqui de 7.400.000 em aquisição de equipamentos e materiais permanentes, tá? Para os móveis, equipamentos, veículos, né? Os equipamentos de laboratórios, principalmente, né? E atualização, modernização de laboratórios. Então, nós estamos prevendo aí esse aumento aí de 7.400.000. Amortização da dívida, aporte, já foi anunciado. Então, totalizando 195.283.000 foi fixado para 2024 e a proposta para 2025, gastar 211.031.000. Aqui fechando, só para ter uma visão de como é executado o orçamento da universidade. A universidade é dividida por unidade orçamentária, o que equivale na prefeitura às secretarias. Então, lá nós temos reitoria, pró-reitoria de administração, pró-reitoria de economia e finanças, pró-reitoria de extensão, pró-reitoria pesquisa, pós-graduação, pró-reitoria de graduação, pró-reitoria estudantil. Então, esse percentual, esse valor, esse percentual é quanto cada unidade orçamentária poderá gastar do total da despesa da universidade. Seria esse a proposta da universidade para 2025. Obrigado. Obrigado, professor Assis. Agora chamamos para usar a tribuna o professor Ivair. Informamos também a presença do Lucas, assessor da vereadora Vivi, e da Algisa, que faz parte do representa Taubaté, assessor da vereadora professora Elisa. Show, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente da mesa. Bom dia, caros amigos componentes da mesa. Estou aqui hoje para falar sobre a lei orçamentária de 2025 da Fundação Universitária de Taubaté. Os objetivos da FUST: proporcionar meios necessários à adequada extensão da Universidade de Taubaté no atendimento das necessidades educacionais, assistenciais e sociais. Dentro desta categoria econômica e fontes de energia, para o exercício de 2025, falamos sobre as receitas correntes, 680.000, receitas patrimonial, 480.000, receita de serviços, 200.000, receitas correntes intra-orçamentária, 60.000, total das nossas receitas, 740.000. Transferência voluntária, conforme o professor Assis citou na apresentação anterior, mantemos o repasse de 1.300.000 na Universidade de Taubaté, totalizando essas receitas em 2 milhões. Aqui um gráfico mostrando as nossas receitas previstas, a intra-orçamentária, 1.300.000, que corresponde a 64%, e o total de receitas, 740.000, que corresponde a 36% das nossas receitas previstas. Dentro dessa proposta, nós temos as despesas correntes, 1.410.000, que está aí dentro o pessoal e encargos sociais, 930.000, juros e encargos da dívida, 72.000, outras despesas correntes, 480.000. As despesas de capital, totalizando 630.000, investimentos, 330.000, amortização da nossa dívida, 200.000, reserva de contingência, 100.000, totalizando 2 milhões. Dentro dessas despesas previstas, pessoal está embutido, pessoal e encargos sociais, juros da nossa dívida, reserva de contingência, amortização, investimentos e outras despesas correntes.
Esta é a apresentação da previsão da LOA da FUST de 2025. Agora eu vou continuar aqui, vereador, devido à FUNCABS, tá? A diretora-presidente, ela está em sala de aula nesse momento, então eu venho representar. FUNCABS, Lei Orçamentária Anual de 2025. Os objetivos da FUNCABS: proporcionar assistência beneficente prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, de acordo com os recursos e disponibilidades orçamentárias. Administrar programas de educação mediante convênio com a administração pública. Dentro dessa composição das receitas, nós temos as rendas compostas por bens patrimoniais e de serviços prestados. Transferência financeira proveniente da Unital para subsidiar as despesas assistenciais com servidores ativos e inativos. Repasse do convênio da Prefeitura Municipal de Taubaté, um processo administrativo onde engloba a educação infantil e fundamental. As fontes de receitas da FUNCABS, previsão para 2025, exercício 2025. Receita patrimônio, 716 mil. Receitas de serviço, 122.630.000. Outras receitas correntes, 15 mil. Receita patrimonial e receitas de aluguéis, que essa intra-office, 300 mil. Receitas correntes, 123.661. 123.661. As transferências de convênio, que são o convênio com a Prefeitura Municipal de Taubaté, nós temos na educação infantil 64 milhões e na educação fundamental 58 milhões, sendo um total de 122 milhões. A transferência voluntária da Universidade de Taubaté, 9.800.000. A gestão administrativa, suporte técnico administrativo para a operação da FUNCABS, a gestão dos benefícios, serviços de assistência aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, gestão dos programas do governo, governamentais, suporte técnico, administrativo, pedagógico, a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Taubaté, conforme convênio firmado. Aqui nós estamos com as despesas correntes, pessoal e encargos sociais FUNCABS, 415 mil, pessoal e encargos sociais do convênio da Prefeitura Municipal de Taubaté, 103 milhões. Juros e encargos da dívida, 146 mil, gestão de benefícios da Universidade de Taubaté, 9.300.000, outras despesas correntes em relação à FUNCABS, 215 mil, outras despesas correntes, convênio da Prefeitura Municipal de Taubaté, 18.450.000. Isso tem um total de despesas de capital, investimentos 5 mil, amortização da dívida 202 mil, uma reserva de contingência de 716 mil, dando um total dessas despesas de 133.485.000. Aqui nós temos a receitas de despesas por fonte e vinculação de recursos. O aluguel, multas, acordos, juros, 635 mil, transferência da Universidade de Taubaté, 9.823.000. Dentro disto, a FUNCABS cabe 983 mil, reserva de contingência 100 mil e benefícios da Universidade de Taubaté, 9.375.000. As receitas de serviço, convênio com a Prefeitura Municipal de Taubaté, 122 milhões. Aplicação financeira, também desse convênio, Prefeitura Municipal de Taubaté, 616 mil. Na área do infantil, 64 milhões, no fundamental, 58 milhões, uma reserva de contingência de 616 mil. Esta é a apresentação da FUNCABS e estou disponível caso tenha alguma dúvida. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivaí. Agora, para fazer uso da tribuna, professora Késia.
Boa tarde. Bom dia a todos que estão presentes, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara. Passamos então este momento a apresentar a Lei Orçamentária LOA de 2025 da Fundação de Apoio à Tecnologia, Pesquisa e Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté. Os valores, então, que estão embasados à apresentação, representam, então, essa previsão de recursos que serão destinados, então, às receitas e despesas para o ano de 2025, o exercício de 2025, e pautados, então, na categoria econômica, considerando, neste momento, as fontes de receita. Então, como receitas correntes, nós temos um total de 639.500, composto, então, pela receita patrimonial de 117.500 e pela receita de serviços de 522 mil. Temos também a receita corrente intra, de 9.972.500 e a receita composta, então, pela sua própria receita corrente intra, 9.972.500, que vai totalizar, então, 10.612.000 reais. Bom, passando, então, para as despesas, vistas receitas, vamos passar, então, para as despesas correntes e de capital e reserva de contingência. Então, totalizando despesas correntes, nós temos 10.532.000 reais, composto, então, por pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes. As despesas de capital está composto, então, por investimentos e totaliza 30.000 reais. Como reserva de contingência, 100.000 reais. Dessa forma, temos, então, um total de 10.662.000 reais. Como os senhores podem observar, no slide anterior, da previsão da receita, são 10.612.000 reais e aqui, na fixação das despesas, 10.662.000 reais. Vocês observam que, então, temos uma diferença de 50.000 reais, que, então, essa diferença entre essa receita e despesa são os recursos, então, previstos para os repasses pela Universidade de Taubaté, no valor de 50.000 reais. Muito bem, quando falamos, então, de uma fundação de apoio à pesquisa, tecnologia e inovação, vai se pautar na função 19, que é ciência e tecnologia. Dentro de ciência e tecnologia, nós temos a subfunção e o programa. Qual o programa que nós vamos tratar neste momento? São as atividades tecnológicas, científicas e administrativas, que então está composto pelo suporte administrativo, previsto o valor de R$ 67.500, o desenvolvimento científico, tecnológico e difusão de conhecimento, R$ 357.000, para aquisição de equipamentos que são destinados, então, ao desenvolvimento científico, tecnológico e difusão, R$ 15.000. Então, dessa forma, o programa de atividades tecnológicas, científicas, administrativas, totaliza, então, R$ 439.500. Falando da mesma função, né, ciência e tecnologia, mas agora voltado ao programa de parcerias e convênios, nós vamos, então, encontrar a aquisição de equipamentos pelas parceiras com instituições privadas, R$ 15.000, parcerias com instituições privadas, R$ 135.000, suporte para as ações de ensino à distância da Unital, R$ 1.665.000, suporte às ações do ENCA, desenvolvidos junto à Prefeitura Municipal de Taubaté, R$ 1.284.000, para o suporte às ações do RIT,
que é o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, por meio da Prefeitura Municipal de Taubaté, R$ 864 mil. As parcerias com instituições públicas, previsto, então, R$ 198 mil. Suporte às ações de pesquisa e educação da Unital, R$ 4.263 mil. Suporte às ações de pesquisas mercadológicas, R$ 1.115 mil. E suporte às ações da Copesa, R$ 583 mil. Então, neste programa de parcerias e convênios, totaliza R$ 10.122.500. No programa Reserva de Contingência, então, destaca-se o valor de R$ 100 mil. São estes, então, os valores previstos para o orçamento de 2025. Agradeço a atenção e fico à disposição para esclarecimentos que couber. Muito obrigada. Obrigado, professora Késia. Não temos vereadores. Os assessores, se quiser fazer algum questionamento a pedido do vereador, tem algum questionamento? Adalgisa? Também não. Passo, então, a palavra para a Gabriela, para que ela possa fazer uso da tribuna. Neste momento, então, declaro encerrado o recebimento de questionamentos online e das inscrições para a utilização da palavra pelos munícipes, tá? Por hora, só a Gabriela, então, inscrita para o uso da tribuna. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela, sou vice-presidente externa do Diretório Acadêmico da Medicina. E a minha pergunta é em relação à LOA da Unital, né? Que pôde-se perceber uma diminuição no valor dos investimentos relacionados ao apoio financeiro aos alunos. E cada ano que se passa, temos mais reduções no auxílio aos alunos. Paralelamente a isso, a universidade se mantém firme em seus projetos expansionistas e já até assinou um contrato de 27 milhões para a abertura de um novo campus em Cruzeiro. Eu pergunto aos senhores como pode a universidade deixar de investir nos próprios alunos, no próprio município que carrega em seu nome, para ir investir em outra cidade. O que parece é que a Universidade de Taubaté não está saindo para Taubaté. E quando nós solicitamos maior apoio financeiro aos alunos, como já fizemos diversas vezes, a resposta da universidade foi que não há verba. Eu gostaria de saber como a universidade tem verba para expansão, mas não para investir em seus próprios alunos. Gostaria também de saber como a universidade pretende se manter, sendo que coloca mais e mais alunos, sem investir e sem valorizá-los. Além disso, a conta receita menos despesa nessa LOA está dando 16 milhões, ou seja, vai sobrar 16 milhões. O aluguel desse novo campus é de 27 milhões. De onde vão sair esses 11 milhões que faltam? E onde que está esse novo campus de Cruzeiro nessa LOA? Fica também o meu apelo a esta casa, aos vereadores e servidores aqui presentes, para que a universidade comece a pensar mais em seus alunos, mais em Taubaté do que em outras cidades. Que cuide mais da própria casa do que pensar em criar outras. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Já passo aí para as considerações, né? Para o professor Assis, ou quem quiser fazer também uso, para dar uma resposta para a Gabriela. Bom, Gabriela, representante, presidente, né, do DA, do curso de Medicina. Primeiro sobre a Bolsa. Tá? A Bolsa para 2024 está em foi previsto 8 milhões e já foi suplementado 500 mil reais. Tá? Para 2025, está
Para os alunos da graduação, 7.111.000. Ou seja, quando ela falou em redução, sim, tem uma redução. O argumento da administração, no qual eu participei das decisões, né, foi a questão do CIMUB. Então, nós temos aí um valor relevante a receber do CIMUB. E o argumento é que isso é bolsa que a prefeitura deveria pagar, certo? Nós sabemos que temos aí 2 parcelamentos, um parcelamento de 23, um parcelamento que foi fechado agora em junho passado, né? E temos também as mensalidades aí do CIMUB em torno de R$400 mil mês. Tá? Na última audiência aqui eu tinha verificado, estavam pagando os atrasados, ou seja, as parcelas, né? E o do mês não estavam pagando, certo? Então, o argumento da universidade é, quem que está pagando essa bolsa? A universidade, porque os alunos estão estudando, né? É uma conta que nós não podemos cobrar do aluno, não tratamos alunos beneficiados do CIMUB como inadimplentes, né? Inclusive, na matrícula de 23 para 24, teve esse questionamento se os alunos beneficiados pelo CIMUB ia ser tratado como inadimplente e aí não poderia fazer matrícula. Não pode, porque a prefeitura assumiu a obrigação de pagar, certo? É claro que nós temos expectativa nesse momento que para o ano de 25 a coisa seja diferente. Mas ainda é uma expectativa que a gente tem que pensar nos números, não podemos colocar números lá que não possamos cumprir. Então, o argumento da redução da bolsa da universidade, da administração, é exatamente esse. O que pode ser suplementado. Como eu falei, em 2024 foi previsto 8 milhões e já foi suplementado em 500 mil. Tá? E se mudar realmente essa expectativa, eu acredito que também terá suplementação em 2025, com certeza. Tá? Eu não posso, né? A universidade não pode estar prometendo números e depois acontecer de ela não poder cumprir. Mas, se a expectativa for superavitária, com certeza também a universidade cuida para isso, né? Para a suplementação, existe essa prerrogativa legal. Quanto ao investimento em cruzeiro, a modalidade que está sendo feita em cruzeiro é a mesma que foi feita em Caraguatatuba. Esse 27 milhões, ele não pode estar na LOA, nesta proposta de LOA. Por quê? Porque é um compromisso de 10 anos. Tá? E é um investimento que seria o aluguel. Por quê? Porque eles vão oferecer todas as instalações prontas para uso. A universidade vai utilizar, vai entrar já com todas as instalações prontas. Então, esse 27 milhões é para ser pago de aluguel em 10 anos. Né? O que tem que ser previsto é quanto vai pagar de aluguel no ano, tá? Porque é a LOA de 25. Tá? Então, esse investimento, se a gente for comparar em relação a 27 milhões, é bem pequeno, tá? E é claro que tem os laboratórios, essas coisas, mas os laboratórios, eles são implementados na medida da necessidade. Tá? A gente tem previsão de começar no segundo semestre de 2025. O que nós vamos usar de laboratório no primeiro semestre do curso? Então, isso está previsto, mas é o mínimo de laboratório. Já no segundo semestre, assim a coisa vai, na medida que o tempo vai passando, né, os alunos vão sendo promovidos para a série seguinte, eles precisam de outros recursos. Mas se eu falar que o laboratório é 2026 que vai ser necessário, então eu não posso prever na LOA de 25, eu tenho que prever na LOA de 26. Né? Então, por isso que esse 27 milhões não está e nem poderia estar na LOA. E os gastos
da forma com que é operacionalizado, eles são mínimos. Ok? Caso precise de mais algumas informações, eu fico à disposição, tá? Inclusive, a gente tem esses valores. Tá? Muito obrigado. Bom, eu não tenho nenhum questionamento, só parabenizar mesmo as fundações, Instituto, Câmara, Universidade de Taubaté, pelo detalhamento, né, na apresentação. Eu estou vendo aqui, a Universidade de Taubaté trouxe, inclusive, mas não deu para apresentar, né, professor? Por programa, entre os valores da LDO e lei orçamentária, isso é muito positivo, né? Se a prefeitura pudesse fazer esse comparativo também para a comunidade ter conhecimento, né, do que tem na LDO e o que será executado na lei orçamentária do ano seguinte. Tem aqui, depois até vou ver se eu consigo colocar isso no parecer, tá, Lu? Isso aqui é importante deixar no meu parecer, para que a gente possa deixar à disposição da comunidade, para que os taubatianos tenham acesso a todas essas informações aqui, quando da elaboração do parecer das contas. Aí sim, 1 hora, Francisco. É isso mesmo, professor. Tá? Bom, já foi respondido para Gabriela. Qualquer coisa depois o professor Assis colocou à disposição para esclarecer mais alguma coisa, tá? Mas acho que ficou claro, né, a situação dessa expansão da Universidade de Taubaté, acho que é importante também. Chegamos ao fim da segunda audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos municipais. Não tivemos a presença de conselheiros, dos munícipes aqui, os alunos da universidade, o Maurício também que está aqui na galeria, os internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento de nossa cidade. Convidamos a todos para a terceira audiência pública, que será realizada na próxima segunda-feira, no dia 4 de novembro, às 18 horas, aqui no plenário Juarez Guizard, com os representantes das Secretarias de Saúde, Desenvolvimento e Inclusão Social, Segurança Pública, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e Mobilidade Urbana. Me despeço aqui dos colegas, né? O ano que vem não estarei aqui na Câmara, não consegui a minha reeleição. Foi um prazer, né, trabalhar com a maioria de vocês aqui durante os 4 anos que participei de todas as audiências aqui de LOA, LDO e o PPA também, lá no primeiro ano de 2021. Parabéns a todos vocês aí, continuem fazendo esse belo trabalho para vocês, detalhando tudo aí. Já estaremos presentes, se Deus quiser, tá bom? Bom dia a todos, né? Fiquem com Deus.